Eu irei tentar fazer um vídeo falando sobre esse anime aqui, só que a questão é que ele é chinês. E para quem não sabe, os chineses são um pouquinho mais... ignorantes, então eu tenho muita chance de levar um strike ou o vídeo ser bloqueado. Mas mesmo assim eu vou botar muito efeito pro robô não notar essa análise. Deixando de enrolação, vamos começar. O anime já começa com um personagem invadindo o local, na onde seria uma base inimiga. E ele acaba eliminando todos que estão ali. E a luta aqui é ótima, sério, é muito bom a luta daqui. Só isso como o cara queria apagar ele para não ser eliminado, só que ele acaba eliminando falando que o cara apagou bem mais. Mas tudo isso se passava de um sonho. Seria do protagonista que se chama Sev. O Sev tem como seu melhor amigo um galo. Nós estamos trabalhando com um negócio de vendinha. Mas o galo fala que o Sev deve ser assassino porque dá muito dinheiro e benefício. E eles fazem um mini tutorial para saber como se tornar um assassino. Mas é tudo atrapalhado. E o Sev pega a sua primeira missão, que seria cortar o cabelo da noiva. Sim, é uma coisa simples. Ir lá, cortar o cabelo da noiva e vazar. E quando ele ia cortar o cabelo, ele acaba vendo um vídeo na onde ele acaba refletindo. Quem não sabe é aqui que eu vou ter que dizer. Ele não tem memória e ele quer ter dinheiro para conseguir pagar uma organização chamada STAN, que é uma organização de cientistas, que pode ter equipamento para conseguir recuperar a sua memória. Só que quando acaba esse vídeo de romance, ele fica lá chorando, cortando o cabelo do noivo, sendo que era para cortar da noiva. E ele lá, eu vou cortar aqui da noiva rapidinho, corta da noiva e sai vazando dali porque todo mundo fica irritado. E ele sai correndo, fugindo mesmo. E acaba até acompanhando o galo. O galo manda ele pegar pelo outro caminho. E ele pega, até ele trombar com um ser misterioso. E ele pergunta, quem é você? E ele fala que é da Stan. E ele vê lá o símbolo da Stan, que é a marca do Albert Einstein. Só podia ser a organização de cientistas. E ele aproveita essa chance para perguntar se ele tem tecnologia para conseguir recuperar a memória dele. E ele confirma que tem. Só que ele acaba vendo um símbolo que cai no bolso do Sev. E ele fala, isso é seu? E ele fala que é dele. E por causa dessa razão, esse robô tenta eliminar o Sev. Só que o Sev acaba se esquivando e acaba usando o seu Shio aqui, como ele chama, e acaba chamando a sua tesoura, que acaba chegando até ele. Só que ele acaba recebendo um golpe também e ele acaba atingindo um braço desse robô. Só que o robô tem outro braço e assim ia eliminar ele. Só não foi eliminado porque aparece uma garota que consegue decepar a cabeça do robô. Ela pergunta, quem é você? Porque ele está com o símbolo dos assassinos. Mas o robô acaba se autodestruindo, na onde ela tem que recuar o mais rápido possível. E ele aproveita essa chance também para fugir, que seria com um pássaro voador que leva pela baixo das calças dele. E assim ele consegue fugir. E o Sev acaba ganhando uma missão de uma gata, onde ele tem que furar o olho de um cachorro. E ele faz isso, né? Ele vai até lá, tem uma gangue de cachorro e o que ele faz? Se disfarça de cachorro. Tem os seus contra, mas aí ele acaba conseguindo escapar desses contra aí dele, encontrando o chefe desses cachorros, onde ele tem que furar o olho desse cachorro. E ele acaba tentando furar o olho dele. Só que ele acaba errando porque ele meteu a dedada no óculo do cachorro e o olho dele era abaixo, porque o olho dele é muito pequeno. E assim, o Sev tem uma luta contra ele. Só que na verdade ele começa a apanhar muito. Ele é muito fraco. Até o momento que ele tem uma lembrança bem pequena do seu passado. E ele acaba adquirindo um golpe, onde ele acaba quebrando a guitarra do cachorro. Mas logo em seguida ele volta normal e o cachorro arrebenta ele. Até vê uma foto e ele logo percebe uma coisa, que essa foto foi mandada pela gata lá. E assim ele descobriu que foi o mandante que mandou furar os olhos dele. E a gata, na verdade, era um par romântico dele, que ele tinha fugido porque ele tinha visto um noticiário que cachorro e gato não conseguia gravidar. E como não conseguia, ele ficou frustrado e acabou fugindo para não deixar a gata frustrada também. Mas pelo visto não deu certo, porque ela ficou tão frustrada que contratou um assassino. E no fim, ele vai falar com a gata, onde ele acaba encontrando com ela, canta uma música e ela fica triste e ele acaba se beijando com a gata. E assim esse episódio acaba. Mas continuando no episódio, o cachorro e a gata estavam se pegando até o momento estrela ninja e acaba atingindo os dois. Mesmo assim o Sev ele usa a sua técnica suprema que ele diz, que é dividir as duas tesouras e atacar ela. Mas mesmo assim ela não demonstra ser fraca, ela é bem forte. Até o momento que ela pega nas mãos dele. E o Sev ele tava cortando um cabelo de uma cliente, porque ele também é cabeleireiro, e faz essa coisa ridícula. Embora ele fez imitando uma foto que ele viu, que na verdade não era pra cortar o cabelo dela, e sim era uma missão pra matar esse cara. E o Sev não tendo muita escolha porque ele fez uma palhaçada no cabelo dela, ele vai fazer a missão, na hora ele acaba seguindo um cara que parece ser um pervertido de calcinha. E ele acaba se transformando numa calcinha e o cara taradão pega a calcinha e no chão e leva para casa. Na onde ele tem uma coleção completa murada no teto. Nada ele deixa também a calcinha transformada
de Sev. E daí o Sev pega uma faca e esfaqueia o cara pelas costas, só que ele joga uma pedra em cima dele e ele acaba caindo. Assim o cara pensa, oxe, eu deixei a calcinha cair. Aí ele acaba pegando e ia vestir a calcinha. E o Sev quase se lascou se não fosse as velhas que acabou aparecendo. E as velhas queriam eliminar ele pessoalmente e tocar fogo na casa. Mas ele começa a chorar, dizendo que não é pra tocar fogo nas calcinhas, porque ele não roubou nem nada, que ele comprou todas essas calcinhas normalmente. E isso acaba motivando ao Sev a defender esse cara, dizendo que se ele não roubou nem nada, ele não tá cometendo nenhum crime. Todo mundo tem os seus fetiches peculiar. Depois disso ele passa a lutar com essas velhas e aí a velha chefe acaba lutando bastante bem. A luta até é legal, sincronizada e tendo até como errar. Mas no fim o Sev acaba vencendo e as velhas saem correndo dali. E depois aparece uma menina que ele tem que matar, na onde ele faz uma cara de vilão, fica rindo igual um maluco, dizendo que vai eliminar. E ela fica gritando, fazendo um drama. Porém, ela fala que vai deixar ele eliminar desde que ele realize os desejos dela. E ele acaba concordando. E quando ele estava indo, é explicado que ela tem os poderes que ela pode paralisar uma pessoa do sexo oposto. E nesse episódio, pelo menos quando eu assisti, é uma cena onde tudo é só tentando realizar os desejos dela. Então eu vou pular logo pro final, que é quando ela tem o último desejo, que é pular de paraquedas, e ele acaba voando lá pro céu, os dois ficam voando, o Sev se transforma em um papel e tudo mais. E depois o Sev pergunta, qual é o seu último desejo? Ela fala que é viver, mas por que ela fala assim? Porque ela tem câncer, ela está careca por causa dos tratamentos que ela faz. E ela que contratou o Sev para poder matar ela mesma, já que ela ia morrer de qualquer jeito. Ela preferia morrer por alguém que de vez por uma doença. Mas quando o Sev ataca ela, ele fala que errou e fala que vai ajudar ela. Um ótimo médico que ele conhece. Continuando a missão, ele ganha uma missão de uma velha ricaça que é para executar o marido dela que está traindo ela. Na verdade é para castrar, mas dá na mesma. E quando ele vai, ele tem um guarda-costas, que é bem complicado esse guarda-costas. Ele tenta passar desse guarda-costas, só que ele não consegue. Até o momento que ele diz que é um assassino, que vai passar por ele e tudo mais. Só que o guarda-costas puxa uma pistola. Mas o Sev, que não é burro, ele logo desafia o cara pra porrada. Ele diz assim, ó, você não é homem suficiente pra me vencer na porrada. E ele concorda com a ideia do Sev e vai lutar na porrada com ele. O Sev pensa que tá na vantagem, não está, porque o cara tira a roupa dele e mostra que ele é musculoso e forte. Tanto que quando o Sev vai pular em cima dele para dar um murro, ele usa um poder chamado Indestrutível Vige, que é para deixar ele todo duro igual ferro. E sim, funcionou bastante. E depois disso eles passam a se encarar por 7 dias, 7 noites. E aí aparece o ricaço que passa pro Sev, o Sev tenta pegar ele pelas costas, só que o cara acaba utilizando uma técnica que é uma trava de mata-leão de 7 dias. Ah, e o nome não é à toa, que o cara fica nas costas do cara por 7 dias. Tudo que ele for fazer, ele vai ficar nas costas do cara. Tanto que aparece até a 13 que tentou matar ele, só que como ele tava com o guarda-costas de metal, ele usou como escudo humano. E depois disso ele vai para o local, onde ele devia executar a missão dele, só que não conseguiu. E ele pergunta se ele não vai sair nas costas dele, e ele fala, só vou sair depois de 7 dias. Já que o nome da técnica é esse nome. Só que ele percebe que pareceu um míssil, não, eles acabam correndo. Não, do guarda-costas percebe que se ele deixar aquele míssil prosseguir com a sua direção, vai acabar machucando as pessoas na praia. Então ele acaba soltando o Sev, pula na direção do míssil, não, onde ele fica todo duro. E assim explode. Não, onde o Sev aparece com o seu cabelo solto e aparece o cientista que tá ali só observando. Se você pensa que o guarda-costas morreu, não, ele não morreu, ele foi salvo pelo galo musculoso. Mas o Sev, ele está encarando o príncipe Stan. Sim, daquela organização. Ele é um príncipe. Ele pergunta, foi você que parou o míssil? Mas o Sev só fica encarando igual um cara do mal. Então esse cara... Na verdade não, o que ele quer mesmo é o Menero. Aí afundar só seria a consequência. Em vez dos povos ir embora, alguns preferiram atacar, como a gata e o cachorro, que eles atacaram príncipes. Só que os dois não foi páreo para o príncipe. Apanharam feio. Até a cola e mostra como ele conseguiu essa espada, que tá o Stan. Não só isso, como ele explica que ele acabou encontrando ele no riacho, quase morto e sem nenhuma memória. Ele percebe o Sev já tinha ido embora e não escutou quase nada da história dele. Não só isso, como o Pintinho também foi atrás. E já para ajudar, mas o Stan ia aproveitar as chances para matar ele. Só que a questão é que ele usa um poder de paralisar uma pessoa. E ela acabou estando paralisada. E o Sev acaba vencendo tanto o Stan, tanto o Sev. Mas o príncipe Stan, ele fala que o coração dele não é humano. Então ele não ia morrer com aquilo.
para acordar o Sev. E com isso, tanto o Galo, tanto a 13 tenta lutar contra o Príncipe Stan. Quando o Sev foi traído por uma mulher que ele gostava e ele acaba usando seu último recurso, que era destruir uma ponta e cair na água. E assim ele perdeu a memória no braço dele. Ele se escolhe, ele acaba utilizando aquele robô gigante que ele veio para aí e acaba tentando atacar o Sev. Só que a questão é que o Sev usa a espada para crescer mais e acaba destruindo um robô gigante facilmente, sem voando longe o Stan. E logo em seguida ele ia atacar o Galo, só que acabou desmaiando. Ele continua vivo. Aí tem coisa. E assim leva ele para o hospital, não usa para se recuperar, todo mundo pensa que ele mudou, mas não mudou nada. E ele pergunta, cadê minha tesoura? E a tesoura estava com a 13, que ela estava mandando arrumar, e assim devolvendo a tesoura para ele. O início já começa com aquele humor engraçado e pastelão, onde o protagonista, o Sev, tá querendo sabotar a concorrência dele, que é um cabeleireiro novo que abriu ali, e eles são mais as modinhas, o cabelo colorido. E com isso, ele tenta cortar o cabeleireiro lead. Não, ele tenta cortar lá, mas não consegue porque o cabelo dele é muito duro, porque tem muito gel e spray. Sua opção, ele usa suas habilidades, que é os seus poderes, para cortar o cabelo do lead deles. E eles ficam bastante putos, tanto que o Sev sai correndo com o Galo e eles ficam perseguindo o Sev rodando, igual o Shoji do Naruto. E por fim, ele tenta recuar através daquele passarinho, só que o passarinho pega o Galo e um gato aleatório que pulou ali no momento. E ele fica para trás. Depois aparece ele todo machucado, tudo mais. Aí aparece aquele segurança que vai cortar o cabelo com ele. E ele quer contratar o serviço do Sev, porque tem uns assassinos lá e ele quer que ele elimine esses assassinos porque tá fazendo mal pra sociedade. Enfim, o Sev, ele vai fazer isso. Só que quando ele vai pegar o primeiro, é um cara que joga dados. Ele tenta matar esse cara com uma estratégia de um negócio lá, que é um dado que sai no equipamento. Só que ele coloca um negócio dos dados na frente e parece que até se defendeu. Mas eu acho que não foi isso não. Só que ele botou lá pra apostar com o Sev. Mas quando ele meio que joga pra baixo com tudo, o dado acaba saindo e machucando ele. O Sev fica tipo, o que aconteceu? E sai correndo. Depois disso, ele vai comer num restaurante que tava com muita fome, porque ele não comeu nada. E quando chega lá, tem um touro. Aí ele diz, vou comer aqui de boa. Só que ele fala sobre assassinar os assassinos. E assim esse touro meio que se revolta porque ele é um assassino também. E luta com o Sev. O Sev diz que tá com fome, não consegue lutar direito e tudo mais. Esse touro acaba jogando ele pra cima e derrubando ele com tudo. Até tanto que o Sev acaba se disfarçando numa daquelas bolinhas e acaba mordendo o rabo dele. Aí o touro não consegue alcançar por ter muitos músculos e não consegue alcançar. Então ele usa uma pedra que ele vê ali pontudo para tentar machucar o Sev pulando em cima dessa pedra. Só que o Sev já tinha saído nas costas dele e literalmente ele só fura o boga dele, literalmente. Mas assim, e depois daí ele vai embora e não machuca esse touro não, ele só vai embora mesmo. Indo para o banheiro, ele encontra outro assassino, que é um ninja. Só que ele luta com o ninja e acaba vencendo, mas ele acaba não matando o ninja porque o Sev não é um assassino, ou pelo menos não esse Sev, e vai embora. Só que ele acaba vendo um cara que é um samurai lutando com a Koala, aquela menina que tem câncer. Ele queria literalmente machucar a Koala. Sério que esse cara quer machucar o xodó do Sev? Acaba que ele não deixa. E ainda por cima fala pra Koala ir embora e ele vai lutar contra esse samurai, porque ele é sujo pra lutar contra uma criança. E quando os dois estão se preparando pra lutar, esse cara também é um trapaceiro. Ele usa uma arma de fogo que tá na espada escondida e atira no Sev. Só que ele consegue pegar essa bala com a tesoura. Depois disso ele usa sua habilidade da tesoura pra tentar rasgar esse cara. Esse cara acaba lembrando do passado dele, que ele era um samurai respeitado, só que não conseguia alcançar o seu ágil, sua força, e acabava trapaceando contra os mais fortes. E quando ele ia querer parar essa tesoura, a tesoura acaba se separando e ele acaba se distraindo, e o Sev aproveita essa chance para dar um socão na cara dele. E depois fala uns efeitos bonitos, esse cara acaba dizendo que ele pegou o caminho errado do samurai e diz que vai mudar, e o Sev vai embora. Conversando com o Galo e o cara que contratou ele, aparece aquele cara do cabelo, dizendo que quer acabar com ele. Mas parece assassino da primeira temporada, que gosta do Sev secretamente e acaba rasgando o cabelo do cara todinho. E eles acabam correndo com medo dela, porque ela tem mais temor, ela é mais temida. E ela fala as frases de Sev, que ele não destruiu o Sev, e assim o episódio meio que acaba. Na verdade, mostra também uma cena que como o Sev conseguiu parar aquela bala. Na verdade, ele usou aquele equipamento de sair dados, que não da bala literalmente escuteou, e ele aproveitou e pegou a bala e botou na tesoura pra enganar o cara. Enfim, é o Sev. Mas enfim, o que é com ele? Eles
exatamente na última temporada, o lead dela, o mestre dela, pediu pra matar o Sev. Só que ela não matou, porque ela devia uma para ele. Então ela meio que quis deixar Kit. Acabou pegando a espada e indo embora. Só que como já tava Kit, ela já só foi cumprir a sua missão, que era matar ele. E ela tentou, só que ele ficava fugindo, não de pra onde ele ia, ela ia atrás, deixando ele secado. E o Jus acaba lutando, só que ele fica se esquivando, acaba virando um cachorro e fugindo. Até o momento que eles param no meio da praça, no centro da cidade. E o Sev acaba propondo um desafio de um duelo, tal, que se vencer ela vai parar de tentar matar ele e tudo mais. Ela acaba se negando tudo mais, mas mesmo assim ela diz, tá bom, eu vou usar meu poder total. E aí o olho dela fica vermelho e o ki dela meio que aumenta a energia dela. E meio que os dois acabam lutando até a morte. Só que você só fica tirando onda e brincando. Tanto que eles usam uma bomba de fumaça e se transformam na espada e ela pega na mão dele. Só que ele percebe que tem uma presença de uma pessoa atrás de uma árvore. Não acaba jogando um dado de veneno. E ele acaba puxando ela para abraçá-la. Isso para pegar a faca que tem no cabelo dela. E assim meio que repelir as facas de veneno que ela tinha jogado. E não só isso, como ele pegou também a faca que tá no cabelo da menina e jogou diretamente para o alvo que tava tentando matar ela. E assim acabamos descobrindo que é a irmã dela, na onde tava tentando matar a sua irmã e tudo mais. Mas mesmo assim ela acaba recuando para tentar matar ela outra hora. E aliás, nesse mesmo episódio rola também umas lembranças dela, na onde ela foi treinada pelo seu mestre, ela confiava nas pessoas demais e o mestre dela ensinava que não devia confiar em ninguém e sempre que puder matar sem citar. Tanto que ela foi capturada por uns lagartos ou homem-cobras e o mestre dela acabou matando para salvar a vida dela, dizendo que na próxima não hesite. E aqui ela alerta para o Sev, como agradecimento por salvar a vida dela, que tem uma lista de quem eles querem matar, os assassinos. Eles querem matar os amigos do Sev, quase todos eles. Aquele galo, aquele cachorro-gata e entre outros aí também. Isso por um motivo simples, intimidar mesmo. Não é que eles fizeram algo contra os assassinos, é só para intimidar, porque nessa ilha tá surgindo algumas pessoas fortes e eles têm medo que essas pessoas se revoltem e venham lutar contra eles. Então querem eliminar só para deixar eles com medo mesmo. Começando pelo cachorro, não aparece outro cachorro querendo eliminar aquele cachorro lá com o poder da música. Mas no fim eles conseguem derrotar esse cachorro e descobrem que é um gato que tava disfarçado. Era apaixonado pela namorada dele, que é uma gata. Mas enfim, tudo dá certo, ele entende e vai embora de barco pacificamente. Depois começa a falar da Koala, que é bastante importante falar um pouquinho dela. Na hora o Sev tenta ajudar ela com o corte de cabelo para animar ela, e de por cima leva ela para os médicos para poder conseguir ajudar, deixar ela meio animada, porque como eu falei, ela é o xodó do Sev. Mas ela ainda fica triste porque ela quer a cura do câncer, ela não quer ficar doente. Mas um dia qualquer, quando ela tá andando e o Sev acaba lutando contra um camaleão, que não é muito importante essa parte, ela acaba encontrando um dos Stens, aqueles caras bastante inteligentes. Ela logo pensa, esses caras podem me ajudar com o câncer. Aí ela usa sua habilidade, onde ela toca na pessoa, pode paralisar essa pessoa. Onde ela paralisa ele e faz uma proposta, vou soltar você se você achar a cura do câncer para mim. Ele no começo se nega, mas no fim ele acaba aceitando. Até porque acho que ele gostou dela. E leva ela diretamente para a base, onde faz os exames e tudo mais. Acaba descobrindo que ela tem uma doença muito fatal e é dificilmente vai conseguir curar ela. Mas foi descoberto que ela é um experimento do próprio Stan. Por isso que ela tem essa habilidade de paralisar os outros. E não só isso, como parece que ela é alguma princesa deles. Mas ela quer ir embora e tudo mais, e ele acaba levando ela embora. E ela vai falar com o Sev e fica bastante amigo com aquele camaleão. E mesmo assim o Stan fica vigiando de longe ela, falando que ela é interessante e vai capturar ela futuramente. Isso é importante para terceira temporada, se eu não me engano. Esse episódio aqui é um pouquinho mais importante, porque o Sev, ele acaba sendo curralado contra um cara que é aquele pirata lá da primeira temporada. Esse cara, ele despreza o Sev por causa do antigo dele, a versão antiga dele, que fez aquela cicatriz e machucou ele, e ele ficou tendo pesadelos só com o Sev. E ele promete tocar fogo do Galos, que se caso ele não mostrar sua verdadeira face. O Sev tenta lutar com tudo com ele, mas não consegue, porque ele é muito forte comparado ao que o Sev é atualmente. Isso quando a outra doida está assistindo a luta. O Sev, ele usa o máximo do seu poder contra o cara da sombra, só que o cara se torna uma sombra e acaba quebrando a costela do Sev. O Sev, sem muita escolha, ele acaba ferindo um golpe nele mesmo para poder descontar e o cara ficar mais calmo, para ver se ele vai entender o lado dele. Só que ele não entendeu, ele ia acabar com o Sev. Só não acabou com ele porque ele foi salvo pela menina e ela ali virou o novo alvo. Isso fez o Sev uma pequena lembrança
lembrança do seu passado, na onde ele lembrou de uma garota e ele conseguiu usar os seus poderes ou a sua habilidade, na onde ele consegue controlar a espada, somente ele consegue controlar aquela espada dele lá, de se separar, e usa um pouco dos poderes dela, na onde ele consegue cortar o cabelo desse cara, e esse cara fica com medo e vai embora correndo. E depois no fim ele vai pro hospital, só que depois do hospital ele sai escondido para poder dar alguma coisa de presente à garotinha lá, e ela fica com muita vergonha. Será que o que ele deu entregou ela? Depois disso começa a contar a história daquele galo azul, onde a história dele também é um pouquinho triste, que ele perdeu seu amigo numa luta de ringue, onde eles eram forçados a lutar, ou eles eram comidos. Até o momento que aparece o arqui-inimigo dele, que sequestrou o Sev, e aquele pintinho pequenininho que voa. Só que na verdade era uma armadilha para lutar contra esse galo, e os dois acabam se confrontando, mas ele apanha pra cacete o galinho menor. Só que a questão é que ele se transforma e acaba ficando bem mais forte, só que a tecnologia que ele usa, esse galo, é muito potente, tanto que ele consegue prever as técnicas do galo. Só que a questão aqui é que ele começa a relembrar como ele ficou assim, que foi os Stank que transformou ele nisso, quando ele perdeu a luta contra o galo, ele apanhava dos outros e tudo mais. Como meio de vingança, ele foi atrás dele e literalmente ele já tinha a missão de eliminá-lo, já que parece que ele virou também um assassino. Mas por fim ele ia perder o galo, só que ele não perdeu porque o Sev aparece transformado em um galo que ele lutou muito tempo atrás e venceu e já não tá vivo. Aí ele fica bastante confuso porque ele tinha matado esse galo, ele usa a mesma técnica do antigo galo, só que acaba que ele era o Sev disfarçado dele, e ele acaba se distraindo e outro pintinho que vira um cara musculoso acaba agarrando e ele acaba cortando o fio da energia que ia para ele. E assim ele ficou meio que imobilizado. Só não apanhou por o Sev depois disso porque o outro galo disse que não é pra bater nele, ele tem que deixar o ódio, tá. E assim eles vão para casa. Depois disso ele corta o cabelo do mendigo, na onde ele não tem dinheiro, e acaba pagando ele com uma revista da arte da luta, e o Sev acaba aceitando. Depois disso o Sev vai ter um encontro com a 13, que é aquela assassina lá. Isso porque ele deu um vestido para ela, para eles tiverem um encontro, e ele vai bem vestido e tudo mais. Só que quando ele encontra ela lá, ele vai abraçar ela e tudo mais, e ela acaba esfaqueando ele, que na verdade não era a 13, era a irmã dela, que acaba tentando eliminar o Sev. Só que o Sev acaba sendo salvo pelo guarda-costa, que acaba conversando com ela e tudo mais. Só que aquela daga também tinha veneno, e o Sev começa a delirar e vê na luta todo delirado. E depois disso ele começa a usar um golpe dele lá de ki, que ela acaba se assustando e até recua. Só que aparece aquela velha que não gosta de tarado, onde ela usa a sua habilidade e acaba derrotando essa assassina. E ela ia eliminar a assassina se não fosse a própria 13 que salva a vida dela. E o Sev acaba ficando feliz porque viu a 13 e abraçar ela de novo, só que ela acaba tirando a roupa dela para distrair a outra, lá que não gosta de ver pervertido. E ela acaba se distraindo e ela acaba aproveitando essa chance para fugir. E assim foge. Só que ela acaba sendo atacada por uma pessoa misteriosa. Mas no outro episódio começa a contar a história do passado da 13. Não dá para esse cara aí matando um urso, só que ele acaba sendo morto pelo mestre dela, que eu acho que se chama Fênix. E quando ele mata esse cara, ele vai embora com a 13, onde ela é muito pequena, onde ela acompanhava esse cara. E no fim, se passa alguns anos, na onde aparece o Sev, que ele tá entrando no grupo dos assassinos. E ele é conhecido como o Sev mesmo, porque ele é o sétimo assassino mais forte, por isso que ele tem esse nome. Mas aparece um cara que tem um jeito vermelho, que ele odeia o Sev por alguma razão, e acaba tentando matar ele. E os dois brigam. E o Sev, desse tempo, ele luta muito bem. Só que a espada dele era fraca naquele tempo, então ele acaba quebrando e mordendo o Sev pelo ombro. O Sev quase ia pra vala se não fosse pelo Fênix, que acabou salvando a vida dele e mandando o dente de sabre aí ir embora. O Sev acaba agradecendo e o carinha fala que ele pode conseguir uma espada melhor. Na onde o Sev vai atrás dessa espada, que é em alguma região, e o episódio acaba aqui continuando em outro momento. Essa história não foi contada à toa, porque esse cara que tem o dente de sabre, todo vermelho, ele começa a atacar, onde ele ataca aquela véia lá que não gosta de tarado. E os dois começam a lutar, e a véia luta até bem, ela é bem forte. Só que mesmo assim ela voa pra longe de tanta porrada que ela leva, onde acaba chegando até onde o Sev tá vendendo os seus pastel. E esse cara ia matar essa véia, só não matou porque o Sev acaba protegendo ela com o próprio segurança lá que tem o poder de vige de pedra, porque ele fica todo duro, como igual pedra ou rocha. E ele usa esse cara como espada para atacar esse cara, e ainda por cima usa como escudo quando ele ataca. Até no começo dá certo, fica zoando como forma de jogo, mas esse bicho
é muito forte. Ele sabe os pontos fracos, tanto que ele vê que é o umbigo do cara e acaba metendo o dedo no umbigo, e esse cara acaba sendo ferido seriamente com uma mordida só, porque ele suga o sangue dele e ficando, deixando ele mais forte ainda. O Sev tenta lutar com ele todo sério, porque ele tava levando bastante a sério, já que ele podia ser morto por esse cara, até a véia aparecer ali de fininho, conversar com ele meio que só lá lutando, mas não conseguindo derrotar o cara, e a véia fala que tem como vencê-lo, de uma forma bastante peculiar, ela beijar o Sev, porque ela vai despertar o seu poder verdadeiro, já que tá selado o poder dela. O Sev, ele fica bastante sério e ele não quer beijar a véia, tanto que ele fornece os outros pra beijar a véia, só que ninguém quer, e ela acaba beijando o Sev forçadamente, e ele acaba não fazendo nada, porque foi forçado, e esse bicho acaba atacando com tudo em cima deles dois, só que essa véia acaba ficando jovem com muito poder, e espancando esse cara, mostrando que a véia realmente é apelona, e todo mundo fica surpreso, incluindo o Sev, porque como ela ficou gatinha. Depois conta o passado dela com esse cara que é o Dente de Sabre, que os dois eram do mesmo clã, e eles tinham poderes divinos e tal, até uma vez esse cara sentiu ciúme da véia, porque ela ficou mais forte que ele. Aí ele foi pedir poder para um demônio, não, ele transformou ele em um demônio mesmo, esses dentes aí de canibal, e ele acabou detonando o seu próprio clã, mas ele acabou sendo derrotado, porque ele também estava em alta quantidade, e ele ia ser morto se não fosse salvo pela própria véia. Não, os dois acabou sendo exilado, expulso do clã, que esse cara dos dentes acabou literalmente seguindo o caminho dos assassinos, e ela mesmo seguiu um caminho mais pacífico na ilha. Ela vive, ela fica tão forte, mas tão forte, que ela consegue fazer um exorcismo nele, só que ele não quer deixar o demônio ir embora, porque ele quer o poder do demônio para ele, tanto que ele ia morrer junto com o demônio por causa do exorcismo. Só que a mulher acaba desistindo, porque ela ama ele, é apaixonada por ele, mesmo que ele seja um cara mau, ela gosta dele, e acaba desistindo, mas isso acaba desgastando no poder dela, e ela fica velha de novo, e ele aproveita essa chance para machucar tanto o Sev e os seus amigos, e acaba bebendo sangue do Sev, só que ele sente um gosto bem interessante de uma pessoa familiar. Mesmo assim, ele acaba se curando e acabando derrotando também aquele pitinho musculoso que tenta derrotar ele, só que acaba quase morrendo por causa disso. Aí o galo fica furioso, se transforma, avança em cima, mas acaba perdendo também sangue, fazendo o Dente Vermelho beber o sangue dele, e assim ninguém mais para ele. Ele pega pelo pescoço do Sev e começa a ameaçar matar todo mundo ali mesmo, só que o Sev, ele fica dentro da sua consciência com ele mesmo, onde ele conversa com o lado assassino dele, que é da lembrança dele do passado, falando que é pra deixar o lado assassino dele dominar, pra poder acabar com esse cara, que meio que ele deixa de dominar um pouco, onde o cara fica com medo, o Dente Vermelho, dizendo quem é esse cara, e quando ele presta bem atenção, ele acaba lembrando que ele é o Sev, o antigo assassino que ele tanto queria matar, e ele viu que ele estava vivo, e é ali mesmo que ele queria matá-lo, tanto que ele atacou ele, só que ele acaba sendo salvo pelo Fênix de novo, só que o Fênix diz que não vai interromper a luta deles dois, e sim abrir uma barreira para poder ter uma luta deles dois, um contra um, e não ninguém atrapalhar nessa luta deles dois, e os dois acabam lutando, só que o Sev luta como Sev, com a tesoura, onde ele usou uma técnica lá que ele conseguiu com aquele livro daquele mendigo, que na verdade o mendigo era um assassino muito famoso, que acabou deixando de ser assassino, e assim o Sev usou uma técnica que ele aprendeu, que ele deixa a tesoura dele gigante e usa contra o Dente Vermelho com todo o seu poder, só que o Dente Vermelho acaba se machucando seriamente o braço dele, mas ele fala, eu só tenho que beber o seu sangue e assim eu me curo. Era isso que ele pensava, porque o Fênix acaba traindo ele e ele fala para o Sev para ele levar a culpa, já que ele será o procurado, porque a morte de um assassino como do Dente Vermelho pode fazer todos os assassinos até a ilha e massacrar todos da ilha, então seria melhor ele virar o alvo único, já que ele é o próprio Sev que traiu o clã dos assassinos e ele ser o único procurado. E depois se passa um tempo, ele fica lá pensando, andando com seus amigos até deixar a própria ilha, onde ele vê um assassino lá, ele passa pro assassino e ameaça ele, diz todos os assassinos que vão matar o chefe do clã, e acaba saindo da ilha, onde ele acaba se vestindo como Sev como sempre, e depois ele fala que vai atrás do líder do clã, e assim acaba essa temporada. Mano, que temporada foda, e também que vídeo grande que eu fiz. Enfim, esse é o vídeo de hoje. PS, a 13 veste o vestido que o Sev deu a ele e vai para o encontro, esperando ele, só que ele não aparece.